Dizem que esse Salmo 88 é um dos salmos mais tristes, talvez o mais triste que é encontrado na Bíblia, na Palavra de Deus, Salmo número 88. E nós vamos ler esse salmo, né? E é um salmo escrito por um músico. Como que é o nome dele? Salmo de... Não é de Davi. Não, é um poema de Emã. Quem que é Emã? Os irmãos se lembram do Emã? Lembra que quando o rei Davi chamou os líderes para o louvor, ele chamou 3. Os nomes? Asaf, que era um poeta, Emã, um profeta, o vidente do rei, e Jedutum. Mas esse Emã, vamos ler então, só para a gente situar, né, porque é importante. Então abra lá em 1 Crônica 25:1. 1 Crônicas 25:1. Diz assim: Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Então, esse Emã era um dos líderes, né, que estava ali, assim como a sua família, para ministrar o louvor. Vamos abrir também lá em 1 Crônicas, no capítulo 6, 33. Do que ele é chamado ali? Leia, Israel, para nós. 6:33. Estes são os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Até aqui. Emã, o cantor, né? Emã era o cantor. Ele era músico. Eu fico imaginando que nem hoje em dia a gente pode falar, né? Mavi, a cantora, ela canta, né? Israel, o cantor. Fernanda, a cantora. Então, essa era a função de Emã no meio do povo. Mas Emã, ele escreve esse Salmo número 88. Vamos ler. Lembrando o significado do nome Emã. Alguém sabe o que significa Emã? Emã significa fiel. Emã significa fiel. E a minha pergunta: até onde vai a sua fidelidade? No seu trabalho, como músico, como crente, nas suas atividades? Você é fiel? Será que Emã foi fiel? E como ele foi fiel? Vamos ler então o Salmo, diz assim: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele começa dizendo: Senhor, que a minha oração chegue a ti, porque eu clamo de dia e de noite. A oração dele era constante, a fidelidade dele era constante, né? Eu clamo ao Senhor dia e noite, que chegue a ti, inclina os teus ouvidos à minha oração. E a oração de Emã era uma oração tal que ele orava até, vamos ler o 3 ali, né? Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova.
Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Ele era um cara que estava vendo a morte diante de si, mas mesmo em face da morte, mesmo sendo contado como aqueles que estão à beira da sepultura, ele continuava o quê? Orando. Até que ponto você oraria ao Senhor? Até que ponto você manteria a sua fidelidade ao Senhor? Ele diz aqui que ele está sofrendo, que ele está angustiado, e a angústia dele é tal que ele é como alguém que está chegando à morte, ele é alguém que está à beira da sepultura. Alguns estudiosos dizem que Emã é um caso de alguém extremamente doente, fisicamente doente, e que no auge da sua doença, ele clama a Deus. Até que ponto você oraria? Sempre a expectativa de quem ora é que o Senhor venha e cure, não é isso? E quando o tempo vai passando e a pessoa tem uma doença degenerativa, qual é o momento da desistência? Emã, o cantor, Emã, o indivíduo que estava na liderança, que estava à frente, de repente ele se vê numa situação, e o caminho dele parece que inevitavelmente o levará a um final trágico, devido à doença que tem. E ele diz: Senhor, clamo ao Senhor, oro de dia e de noite. Aqui nós podemos entender o que significa ser fiel até a morte, né? O que significa Emã mesmo? Fiel. E a fidelidade dele se manifestava nos momentos em que tudo estava complicado, é difícil. Porque a coisa mais inteligente que a pessoa faz quando está numa situação e ela sabe que vai morrer é orar. Porque existe uma promessa de Deus, que Deus ouve. E se você está orando, e a coisa está piorando, e você está caminhando o caminho de morte, o que você deve fazer? Continuar orando. Porque quando você fechar os olhos aqui, você estará orando ainda, na presença de Deus. E a Bíblia diz que, clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, e responder-te-ei. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquele que não é fiel até a morte, ele para de orar. Ele para de buscar a Deus. Então, em meio aos momentos mais complexos, a ideia do crente, isso é muito difícil falar numa época em que se anuncia muito a teologia da prosperidade, né? Mas aqui está um caso de um homem que, não vendo a resposta de Deus, ele continuou orando e buscando. E orando de manhã, diz ali no começo, né? De dia e de noite, clamando ao Senhor. E aqui nós temos o primeiro exemplo do que seja fidelidade. Fidelidade é amarrar-se a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente do sofrimento, de forma independente da batalha que está sendo enfrentada. E uma vez na minha vida eu estava com um problema muito grande, e num dado momento eu falei assim: Senhor, não importa, se o Senhor responde agora ou responde depois, ou nunca responda.
continuarei fiel ao meu ministério. Continuarei testemunhando, continuarei pregando. Olha só o sofrimento deste homem. Ele diz assim no versículo 3: tenho sofrido tanto que minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. A doença dele estava extraindo dele toda a sua força e sua vitalidade. E os irmãos imaginem um cantor que começa a se perder na fraqueza e na dor. Ele diz assim: fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Todavia, clamo ao Senhor, de dia e de noite. Oro ao Senhor, de dia e de noite. Canto ao Senhor, de dia e de noite. Em todos os momentos respiro a presença do Senhor, porque amo o Senhor, independente das circunstâncias. Segunda coisa do cantor é que ele começa a descrever a sua doença. Ele diz assim no versículo 6: puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. É interessante aqui que é a descrição de uma doença degenerativa. Tem um cientista muito famoso que morreu, que passou por isso. Que ele foi declinando, ele foi perdendo os seus movimentos, ele foi perdendo a capacidade de falar, ele foi perdendo a sua visão, ele foi perdendo toda a possibilidade daquela interação mais intensa. Só que no coração dele havia uma certeza de que não existia Deus. Agora esse cantor, ele diz assim: olha, o Senhor me pôs numa cova profunda, na escuridão das profundezas. Ele estava perdendo a visão, tanto que a última palavra do Salmo no original é escuridão. Ele estava perdendo os movimentos quando ele diz assim que estou como um preso que não pode fugir, quando o aprisionamento é no próprio corpo. Sua mente funciona, suas emoções funcionam, mas quando dá o comando para tocar o instrumento, as mãos não funcionam. E quando aciona a sua voz, já não é a mesma. E ele diz: as minhas vistas já estão fracas de tristeza. E quando ele vai ministrar, a voz não é a mesma, o movimento não é o mesmo. Ele vê todos como uma grande nuvem obscura. Todavia ele diz assim: a ti clamo a cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Qual que era o nome dele? Emã, fiel. Até onde vai a sua fidelidade? Até onde vai a sua fidelidade? Hoje nós estamos aqui com a graça de Deus, no meio de um grupo que não está passando isso, E que mesmo não estando passando por toda essa situação,
Muitas vezes nós temos dificuldade em relação à fidelidade, né? Nós não oramos tanto quanto poderíamos orar. Nós não cantamos com aquele vigor da voz que Deus nos deu e deixou intacta. Mas este homem era um homem que lutava, porque ele queria continuar louvando e adorando a Deus. E as suas forças estavam se esvaindo, pouco a pouco. Mas era fiel ao Senhor. Depois, a fidelidade dele se tornou numa oração argumentativa. A partir do versículo 10, vamos ver, diz assim. Ele fala para Deus assim: acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Está falando com Deus. Acaso os mortos se levantam para te louvar? Eu quero te louvar. Eu não consigo levantar. Eu não consigo enxergar. Eu não consigo me mover. Senhor, se eu morrer, quem te louvará? Será que o teu amor é anunciado no túmulo? A tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas? E os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Ele diz: Senhor, eu quero te adorar. Eu quero te servir, mas o meu corpo já não reage, meus movimentos estão travados, os meus olhos estão escurecidos, a minha língua tem dificuldade de pronunciar o seu nome, mas eu quero te louvar. Como que era o nome desse homem? Fiel. E como ele glorificou a Deus, né? Porque na sua dificuldade, ele manteve o fervor. Na sua dificuldade, ele manteve o clamor. Na sua dificuldade, ele manteve uma vida de oração. Na sua dificuldade, ele clamava porque ele queria ser melhor e vencer a sua enfermidade para continuar louvando a Deus. Eu tinha um amigo que eu encontrei com ele e ele disse: Ismael, olha as minhas mãos. E as mãos dele estavam secando. E ele já mancava, e o movimento dele já era vagaroso. E ele olhou para mim e disse: olha, o médico falou que essa doença é degenerativa. E eu chorei com ele. Só que ele disse: o que me resta, o que eu ainda tenho, usarei para o Senhor. Tem muita gente que tem muito mais e não usa. Que pode tocar, que pode cantar, que pode vir à casa do Senhor e não vem. Este homem, ele argumentava com Deus, com ousadia, dizendo: Senhor, os mortos não te louvam, me mantenha vivo, porque eu te louvarei até o final da minha vida. E no versículo 13, ele diz assim: mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro.
Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Ele não parava em nenhum momento de buscar a Deus. E ele diz assim: por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. A doença dele vinha de longa data, desde moço, num declínio contínuo. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercaram-me o dia todo como uma inundação. Envolvem-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos. Ele se tornou repugnante, né? Existem alguns estudos sobre Emã que dizem que que a doença dele era uma doença que causava mutações no seu rosto e no seu corpo. E ele ficava num estado que hoje a gente poderia dizer numa aparência de monstruosidade, a ponto das pessoas se afastarem dele, os amigos. Mas o desejo dele era estar na casa de Deus. E até hoje ele é conhecido como Emã, o cantor, devido à sua fidelidade. Emã, o cantor. Emã, o músico. Emã, o profeta. Emã, aquele que foi escolhido para ser o vidente do rei. Significa que não existe obstáculo intransponível para aquele que quer adorar a Deus de verdade e servir ao Senhor. Tem um homem chamado William Cowper, que ele, quando era muito pequenininho, isso lá na Inglaterra, nos idos de 1700 mais ou menos, ele tinha 5 anos de idade e ele já tinha perdido um dos irmãos. Dali a pouco, alguns meses depois, ele perdeu outro irmão. A mãe dele estava grávida e quando foi dar à luz, ela perdeu o filho. E antes dele completar 6 anos de idade, a mãe dele morreu. Ele teve que ficar com o pai. O pai dele cuidou dele até os 10 anos de idade. Quando ele fez 10 anos de idade, o pai o levou a um orfanato, aonde ele passou por muito sofrimento e dor. Quando ele sai do orfanato, já com os seus 18 anos, ele se apaixona por uma moça. E como ele tinha uma deformidade física, a moça foi proibida pela família do relacionamento com ele. E ele se viu sozinho no mundo. E estando sozinho no mundo, ele pensou, esse mundo não vale nada. E ele tentou se suicidar, colocou uma corda no pescoço. E quando ele foi se suicidar, se enforcar, quebrou a madeira da casa onde estava aquela corda. Daí ele tentou o suicídio uma outra vez, e dessa vez também o lugar onde ele amarrou a corda arrebentou. Daí ele pensou assim, eu vou me matar com uma faca, e ele tentou se matar e não conseguiu. E ele imaginou, eu vou tomar veneno. E ele tomou, mas um amigo, uma pessoa chegou e levou ele para o hospital e conseguiram salvá-lo.
E ele ficou tão alucinado, este William Cowper, que ele foi colocado num hospício. E lá no hospício ele tinha ataques de esquizofrenia, depressões, angústias, uma loucura total, até que um dos funcionários desse hospício falou de Jesus para ele. Às vezes a gente pensa que tem casos que não tem jeito, né? E esse homem, William Cowper, ele recebeu Jesus na sua vida. Ele teve a vida dele transformada, Deus o tocou profundamente, apesar das suas doenças, da sua deformidade, da sua depressão, da sua angústia de mente. Deus o tocou. E ele se tornou um pastor. E hoje ele é conhecido como um poeta cristão. Eu vou pedir para o Israel, já que nós não conseguimos cantar, não sabemos ainda, a Vitória vai arrumar para a gente a melodia, mas o hino 281 é uma letra que ele fez. Vem aqui e leia para nós, porque mesmo tendo passado por uma angústia tão grande, ele conseguiu ser tocado por Deus. E hoje nós temos este hino que foi composto por este. Ninguém dava nada por ele, mas Deus o tocou. No auge da angústia e da dor, ele conheceu Jesus. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu. Na cruz, morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz para me salvar, castigo padeceu. Na cruz, meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou a vida consegui. Eu creio sim, que Jesus morreu por mim, sobre a cruz para me salvar, castigo padeceu. Assim, pois fez-me com amor andar no trilho seu, confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Quando a pessoa conhece o Senhor, tudo pode ser modificado. Asaf, Emã e Jedutum faziam parte da liderança. E poucos sabem da situação de Emã, diferente da sua. E se Emã conseguiu em toda a sua existência viver com fidelidade, você também pode. Inclusive, quando Deus nos dá todas as condições favoráveis, Ele nos dá também uma responsabilidade muito maior para fazermos aquilo que devemos fazer, que é viver para o Senhor e adorar ao Senhor, independente de qualquer circunstância. Esse salmo aqui ele não termina alegre, né? A última palavra dele é escuridão. Provavelmente por causa da cegueira física do seu autor. Porém, se tinha uma coisa que ele não era cego, espiritualmente. Porque ele transformou todo o seu sofrimento numa sinfonia de adoração ao Senhor.
Deus é aquele que usa até o sofrimento para o louvor da sua glória. Fez isso com esse compositor, que de toda a sua vida de sofrimento redundou em glória quando ele recebe Jesus e ele tornou-se compositor de muitos hinos que cantamos. E Emã que deixa esse testemunho, que é o testemunho direcionado àquele que sofre. E que do sofrimento pode trazer louvores de fidelidade a Deus. Israel falou do Jó, né? A Bíblia diz que em tudo Jó permaneceu fiel ao Senhor. Feche seus olhos. E eu queria perguntar sobre a sua fidelidade ao Senhor. Fiel em qualquer circunstância. Tem um texto na Bíblia que fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, contudo, serei fiel ao Senhor. Porque o nosso relacionamento com Deus independe das circunstâncias da vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque temos esse salmo de Emã que nos ajuda a refletir sobre a nossa própria situação, ó Deus. O Senhor nos tem abençoado com saúde, o Senhor tem dado prosperidade ao seu povo, o Senhor tem dado oportunidades para que cada um de nós possamos te servir. E muitas vezes nós não fazemos, ó Deus. E quantos que impedidos por tantas circunstâncias da vida querem te adorar, não conseguem fazer o que gostariam de fazer, mas dentro das suas limitações são fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos também fiéis ao Senhor. Sempre e em todas as coisas. Te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém.